Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo 20 ao 23. Aleluia. Esperar que todos os irmãos encontrem. Lucas, capítulo 6, versículo 20 ao 23. Diz assim: E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque as vez de rir. Bem-aventurado sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Amém? Podeis assentar. Obrigado. Muitas das vezes, quando olhamos para um texto como este, imaginamos assim, como que Jesus olhou para os seus discípulos e viu em cada um a luta e a dificuldade. Porque muitas das vezes, a pessoa, o homem ou a mulher, aceita Jesus e chega e fala: meus problemas acabaram. Na realidade, Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo que às vezes pode até aumentar. E muitas das vezes nós buscamos a Deus para recebermos algo aqui. Mas se olharmos para este sermão, para esta palavra do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que nós não podemos buscar as coisas aqui, mas devemos estar pronto na presença de Deus para enfrentar as lutas e as dificuldades que a vida nos oferece. Se eu perguntar para cada irmão, quando o seu filho nasce, ele começa a olhar para o futuro e começa a dizer: eu quero um futuro melhor para o meu filho, eu quero um futuro melhor para mim. E às vezes ele até busca: eu quero a felicidade. E exatamente nesta noite eu quero dizer para os irmãos: a felicidade está na superação das lutas e das dificuldades. E nós só vamos superar as lutas e as dificuldades se estivermos verdadeiramente conforme a orientação do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que ele disse foi: bem-aventurado os pobres. Se eu chegar para um e para o outro, você quer ser rico ou quer ser pobre? Eu quero ser rico, claro. Quem que não quer? Só que Deus está dizendo que o privilégio é para o pobre, não é para o rico. Olha aqui a dificuldade que é. Vou ler outra referência aqui, que diz lá no livro de Lucas, no capítulo 24, no capítulo 18, versículo 24 e 25. E diz assim: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar no camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu li aqui do pobre, que é bem-aventurado, e aqui o próprio Jesus está dizendo, no mesmo livro de Lucas, que é difícil o rico entrar no céu. Quando nós falamos de riqueza e quando falamos de pobreza, principalmente nos dias atuais, que a mensagem da prosperidade é constante, nós ficamos assim: o pastor está aí tão pouco retórgrado, está lá voltando o tempo atrás. Não, mas eu quero dizer para os irmãos que ter bens materiais pode ter, mas nós precisamos de reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas. Você reconhecendo, você pode também, Deus pode te abençoar e abençoa, mas nós temos que reconhecer que tudo é dele, tudo pertence a ele, e ele dá segundo a cada um o seu coração. Quando nós olhamos para essa bem-aventurança, bem-aventurados pobres,
E é exatamente sobre pobre que eu quero falar nesta noite. Eu não quero falar sobre rico. Deixa eu dizer o que aconteceu com o rico. Após a ceia alegre aqui de domingo, eu cheguei em casa, liguei a televisão um pouquinho, e estava um moço dando uma entrevista. Esse moço hoje ele tem muito sucesso, faz muito sucesso. E ele falou dessa maneira: o dinheiro que eu tenho hoje não serve para mim, mas serve para a minha família. Porque o que eu gosto de fazer eu não estou podendo fazer porque eu tenho dinheiro. A pessoa busca o sucesso e depois ele não quer ter o assédio das pessoas. E ele falou assim: e o dinheiro? Ele não é religioso, mas ele tem a sua fé. Ele disse: o dinheiro separa o homem da religiosidade, separa o homem de Deus. Ele falando lá do mundo. Porque o homem que tem dinheiro aqui na terra, ele pensa que ele pode comprar tudo, e às vezes compra muita coisa mesmo, e esquece do valor que é submeter à vontade de Deus. Deus me deu esta palavra nesta noite, para que eu pudesse compartilhar com os irmãos, que para a igreja de Deus há um porvir melhor do que aqui na terra. O nosso fim não é aqui, mas quando nós partirmos daqui, é o início de uma nova vida verdadeira com Deus. E às vezes nós começamos a olhar a fantasia que o mundo oferece, e achamos que os nossos dias vão findar, vão acabar, e que nós temos que receber os benefícios aqui. Mas o apóstolo Paulo diz assim: maldito o homem que confia em Jesus só pensando nesta vida. Mas nós temos que pensar nele pensando na vida do futuro. E é isso que eu quero dizer para os irmãos nesta noite. Eu estou feliz, porque como Deus é bom, quantos gostaria? E tem um detalhe importante: eu estava vindo ali, minha esposa não pôde vir hoje comigo, ela não estava muito bem de saúde. Eu estava vindo sozinho de carro para a igreja. Eu aceitei Jesus bem fraco de situação, bem fraco. Mas eu gostava de ir para o culto ao ar livre, e eu gosto de ir para a igreja, e eu estava orando a Deus: Senhor, o Senhor podia me dar um carrinho para mim ir para a igreja, para eu pregar lá na praça. Eu queria para me levar, eu ia com a minha Bíblia e louvar o Senhor. E eu estava vindo sozinho e lembrei do estudo que eu preparei, e comecei a agradecer a Deus. Deus quer que nós reconhecemos que pedimos a Ele, e Ele vai dar. E eu vim para a igreja, falei: aquele dia eu pedi que eu queria vir para a igreja num carro, e eu não tinha, mas hoje eu posso ir e dizer que o pobre é aventurado, porque o Senhor estende as mãos sobre ele para dar bênção, para dar vitória. Aleluia. Eu fiquei feliz, eu podia agradecer a Deus, pastor Júlio. O homem pode ser feliz em ter algum bem, mas saber e dedicar tudo ao Senhor. Vamos lá, diz assim: a riqueza predominava entre os fariseus, entre os judeus daqueles tempos. A ideia de que a riqueza era um sinal do favor especial de Deus, e que a pobreza era um sinal da falta de fé e do desagrado de Deus. Os fariseus, por exemplo, adotavam essa crença e escarneciam de Jesus por causa da sua pobreza. Veja os irmãos que os judeus não receberam a Jesus, porque eles esperavam Jesus vindo de uma família real, de uma família endinheirada. Ele não concordava que Jesus tinha que ser pobre, mas Jesus demonstrou a sua humildade, como está escrito lá em Isaías 53 e o versículo de número 3. Não víamos nele formosura alguma que pudesse ter desejo por ele. Para os irmãos ver a humildade do Senhor Jesus Cristo. Na hora de ter a luz, ele não teve uma cama para ganhar, para vir a este mundo. É interessante isso, o Filho de Deus. Às vezes nós começamos a olhar só os bens aqui, e os judeus zombavam de Jesus porque ele era pobre. A palavra de Deus diz isso, está lá escrito lá em Lucas 16, o versículo 14. Eu vou ler para os irmãos, Lucas 16, versículo 14, que diz assim: e os fariseus que eram avarentos, ouvia todas essas coisas e zombavam dele. Por que zombava dele? Porque ele falava a verdade, mas não tinha dinheiro. O povo, os hebreus, gostavam mais do dinheiro do que de ouvir a palavra de Deus. Eles condenavam ele porque ele era pobre.
Ele veio de uma família pobre. Ele era um homem, diz a palavra de Deus, comum, que trabalhava em serviço pesado. Nós não vimos nele formosura alguma, como diz Isaías 53, o versículo 3. Por que Jesus veio pobre? Porque o povo estava esperando um rico. Só que ele apareceu pobre, mas ele era rico. Ele era e é rico. Diz que o ouro e a prata pertencem a Deus, o seu Pai, e diz que Ele é o Filho único. Aleluia. Muitas das vezes nós começamos a ficar assim preocupados, como poderá ser essas coisas? Mas Jesus, para nascer, não teve uma cama e um quarto para nascer. Os irmãos conhecem a história, ele nasceu em uma manjedoura. Diz que o povo seguia para Jerusalém para alistar, e os seus pais eram humildes. Porque se fosse um homem importante, esvaziava a suíte presidencial e dava para ele. Mas eles não conheciam. Eles olhavam pela aparência. E José e Maria não tinham aparência. E ele chegou e falou: não, olha, nós não temos nada. Se quiser, está lá o curral. Pode ir para lá. E ainda achava que estava fazendo muita coisa. E ele foi nascer lá no meio dos animais. Irmãos queridos, nós precisamos de vez em quando dar uma parada na nossa vida e começarmos a meditar na palavra de Deus para ter um direcionamento da nossa fé. Muitas das vezes nós olhamos grandes pregações, mas esquece de dizer que Jesus Cristo é rico e se fez pobre para dar sua vida na cruz do Calvário, para que a igreja pudesse hoje ter a credibilidade e a esperança de entrar nos céus. Aleluia! É isso que acontece conosco. Muitas vezes nós começamos a nos fantasiar com as coisas que o mundo oferece e achamos que está tudo bem. Mas a beleza verdadeira é de ter um coração, um espírito voltado para Deus, saber que Ele ainda está no domínio de todas as coisas. O homem não está no domínio, não. Ele está no domínio. E os fariseus, que eram avarentos, ouvia essas coisas e zombava dele. Pobreza, uma das atividades que Jesus avocou na sua missão, dirigida pelo Espírito Santo, foi evangelizar os pobres. Interessante, o Espírito do Senhor é sobre mim. Está escrito em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isaías 61:1. Veja bem aqui, queridos. Eu quero fazer uma pausa aqui para os irmãos terem uma ideia. Os irmãos conhecem a história que está no livro de Lucas, no capítulo 7, o versículo 22. Quando João estava preso. João Batista estava preso. João Batista teve algumas experiências particular com Jesus Cristo, íntimas com Jesus Cristo. E uma delas é que ele viu Jesus passando, o que é que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outra oportunidade, Jesus chegou a ele para ser batizado, ele falou: não, Senhor, eu não posso, o Senhor que tem que me batizar. João, convém que eu cumpra com toda a lei. E João batizou. E diz a palavra de Deus que quando João batizou, desceu o Espírito Santo em forma de pomba e diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. E João tinha tido intimidade com o Senhor Jesus, mas quando a dificuldade veio, quando a luta veio, ele já não acreditava mais em Jesus. Diz a palavra de Deus que ele preso enviou dos 2 seus discípulos que estavam dando assistência para ele. Vai lá e avisa Jesus, pergunta para ele, para mim, se é ele o que havia de vir ou só tem que esperar outro. E é exatamente nesse sentido que eu quero dizer para os irmãos dessa noite. Quando a luta chegar na sua porta,
Quando a dificuldade chegar na sua casa, não precisa de mandar procurar se é Jesus, não, é esse mesmo que veio. O próprio Jesus diz para João que o evangelho está sendo anunciado aos pobres. É esse Jesus mesmo, não importa os bens, não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa a dor, mas saiba que Jesus Cristo tem um projeto para a sua vida. Jesus Cristo tem um plano para a sua vida, que seja a luta aqui, mas você tem que olhar para o céu, porque é para lá que você está caminhando. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia! Eu disse aqui uma oportunidade que a gente tem que ter algumas experiências com Deus, e essas experiências exatamente para a hora da luta a gente não esquecer que Jesus existe e que Ele está cuidando de nós, porque a luta é tão difícil que o próprio João Batista, que viu tanta coisa de Jesus, não estava acreditando mais. E hoje nós estamos vivendo dias difíceis. Tem muita gente que põe uma mil maravilhas de facilidade, mas não está fácil não. Os dias são difíceis, os dias são obscuros. O homem trabalha pensando em si, o individualismo está muito grande, e a igreja do Senhor tem que estar preparada para não deixar o individualismo superar sobre a igreja, mas que o poder de Deus possa superar na vida de cada irmão para enfrentar as dificuldades. Quando nós olhamos para um tema como este, o próprio João Batista dizendo: será que é ele? Ou vem outro? Eu não aguento mais. Aleluia! Se você não está aguentando mais, chegou o momento de você saber que Jesus é o anunciador dos evangelhos aos pobres. E Ele está dizendo assim, ó: bem-aventurados os pobres, aleluia. Depois, bem-aventurados que choram, porque eles vão sorrir, aleluia. Não tenha tristeza, não pense que você vai só chorar, não, porque você vai chegar o momento de sorrir. O Senhor está falando aqui na sua palavra que você vai sorrir. Não sou eu que estou falando que você vai sorrir, mas é o Senhor Jesus que está falando que você vai sorrir. Ele está falando que você pode chorar, porque as suas lágrimas serão enxugadas. Precisamos empregar esta palavra na nossa vida. Precisamos entender qual é a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. A gente tem algumas experiências constantes. Eu estava atendendo uma pessoa no telefone esta semana, e aquela pessoa: pastor, eu estou muito atribulada, eu já não estou suportando mais, eu não estou aguentando mais, eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo, eu passei por isso, estou passando por aquilo. A primeira coisa que eu perguntei: e a sua vida com Jesus, como está? Ah, pastor, eu não estou indo, eu estou afastada, eu tenho um vício que eu não dou conta. Falei: olha, a primeira vitória que o homem ou a mulher precisa de ter é entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você não pode ser escravo do pecado, você não pode ser escravo do vício, mas você tem que ter a liberdade em Cristo Jesus. A partir do momento que você crê na liberdade em Cristo Jesus, a sua vida vai mudar. Que venha a luta, que venha a dificuldade, mas você está preparado para enfrentar no nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo venceu, e Ele tem uma promessa: se você vencer, você vai sentar no trono com Ele. Se os irmãos abrirem a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 20, está dizendo dessa maneira: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí vem o mais importante que eu acho de todas as coisas, do versículo 21. E ao que vencer, darei o direito de assentar no meu trono, como eu venci e assentei no trono de meu Pai. Aleluia! Você vai assentar lá no trono, você crê nisso? Aleluia! Se você vencer, você vai assentar lá no trono. É isso que Deus quer de nós, que nós soframos, mas que nós sejamos vencedores. Jesus está dizendo: ao que vencer? Ele já fez a parte dele, eu já venci e assentei no trono do meu Pai. E ao que vencer, darei o direito de assentar no trono do meu Pai também. É isso que Deus quer conosco, que venha a luta, que venha a dificuldade, mas não venha desfalecer nossa fé, mas que a nossa confiança possa aumentar em Cristo Jesus. Que a nossa confiança possa estar nele, para que nós possamos cada vez mais aumentarmos a nossa fé.
Em outras palavras, o evangelho de Cristo pode ser definido como o evangelho dos pobres. Lucas 7:22 foi o que eu falei agora. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiro do reino de Deus, que prometeu aos que o amam? Está escrito lá em Tiago 2:5, dessa maneira: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Eu tenho uma fábula. Novo convertido, eu aprendi uma fábula interessante. Tinha um homem de muitos bens no vale, e aquele homem era bem sucedido, mas na fazenda dele trabalhava um humilde servo de Deus. Se falasse de crença para aquele homem, ele fala: não tem lógica. E aquele homem humilde, trabalhador rural, das mãos calejadas, ia para a lavoura, e ele começou a trabalhar, e chegou um momento que o fazendeiro rico, aquele homem que tinha muitas propriedades, que tinha muitas cabeças de gado, chegou lá, e ele estava com a sua marmitex, ou a sua marmita na mão, e naquele dia, ele só tinha arroz e feijão para comer. Porém, naquele momento, ele foi alimentar, ele fechou os seus olhos, e começou a agradecer a Deus pelo aquele pão, porque o pobre, o que Deus colocar na sua mão, ele é agradecido. E o rico, às vezes Deus coloca muito e ele não agradece nada. E aquele homem zombou daquele pobre, falou: você comendo arroz e feijão ainda está agradecendo? Ele falou assim: o próprio Deus em tudo dá graça. E aquele homem foi embora. Só que aquele homem à noite, ele foi dormir e teve um sonho. Ele sonhou que Deus iria matar o homem mais rico daquela região no outro dia. E aquele homem amanheceu e ele se considerava o mais rico daquela região. E ele ficou preocupado. Pediu um dos seus funcionários, foi associado, chamou o seu médico particular e veio para fazer o exame. Chamou uma junta médica e começou a examinar aquele homem. E examina aqui, e o homem está mais sadio, está perfeito. E aquele homem preocupou, ele era o mais rico. E no sonho, ele sonhou que o homem mais rico daquela região iria morrer. É eu que vou morrer. E passou o dia, não aconteceu. E anoiteceu, e exame para lá, e aparelho no coração, e pressão. Está tudo normal. Quando por volta de 22 horas, bate na porta. Pois não, olha, aquele funcionário seu acaba de falecer. Aquele homem se desmontou, não entendia que aquele homem não tinha bens material, mas ele tinha o evangelho de Jesus Cristo que foi pregado aos pobres, e ele foi, a riqueza dele não é aqui, mas a riqueza dele é lá, aleluia, canta lá bastante, aleluia. Os bens podem ser adquiridos aqui, mas o bem maior é servir ao Senhor Jesus Cristo. O bem maior é servir ao Senhor Jesus Cristo. Os irmãos escutou o que eu falei? O bem maior é servir ao Senhor Jesus Cristo. Vocês acham que não é isso não? Quem faz alguma coisa que não quer receber algo em troca? Eu, por exemplo, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, se possível, estendo um pouquinho a mais, eu vou mais um pouquinho, mas eu quero receber algo em troca. Os discípulos de Jesus não foram diferentes também não. Eles queriam ganhar algo mais. E Pedro não estava recebendo muito não. Ele chegou para Jesus: Jesus, está escrito lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 11: eis que nós deixamos tudo para te seguir. O que eu vou receber em troca? Quando chega perto de Jesus, quer receber alguma coisa em troca. Jesus humildemente, como aqui nessa parábola, ou como aqui nesse sermão, ele diz: Pedro, eu já tenho te dado algumas coisinhas, poucas, vou ter te dado. Que, por exemplo, Jesus? Pedro, eu não te dei autoridade para você orar com os enfermos e ser curado? Não, Jesus, isso é verdade. Pedro, eu não te dei autoridade para você orar e expulsar os demônios? Não, Senhor, isso também é verdade. Então, Pedro, você vai receber ainda 100 vezes mais do que tem você me servindo. Ele começou a alegrar, a sorrir. E Jesus falou: Pedro,
Não alegrais por estas coisas, antes alegrais pelo teu nome que está escrito no livro da vida. Quando Deus te usar para fazer alguma coisa que não alegra por isso não, mas antes alegrai pelo teu nome que está no livro da vida, aleluia. Você pode glorificar o Senhor Jesus? Aleluia. Você pertence a Ele, você pode glorificar Ele. Ele te deu alguns bens aqui, vai dar 100 vezes mais do que você teria direito. E ainda por fim, a vida eterna. Os pobres, quer dizer, no grego, pitochos, são os humildes. E deste mundo, os humildes, os fracos, os afligidos, os aflitos, os que clamam a Deus em grande necessidade, buscando socorro. Ao mesmo tempo são fiéis a Deus e aguardam a plena redenção do povo de Deus, do pecado, do sofrimento, da fome, do ódio que prevalece aqui no mundo. Sua riqueza e sua vida não consiste em coisas deste mundo. Está escrito lá no Salmo 22, 26. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor, os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. O salmista disse dessa maneira. Eu estava lendo a palavra de Deus e buscando subterfúgios dessa mensagem de Jesus Cristo, quando ele estava dizendo, bem-aventurados pobres. Primeira coisa, ele levantou os olhos para os seus discípulos. Depois, porque o vosso é o reino de Deus. Os irmãos conhecem a passagem que o próprio Jesus Cristo falou. Olha, queridos, quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo e os ensinamentos que Ele deixa, é muito claro. Tem duas passagens que Ele deixa e não deixa dúvida que vale a pena servir ao Senhor. A primeira é aquela do irmão de Marta que estava doente, e eles eram amigos íntimos do Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha prazer de ir na casa de Marta e de Maria. Só que o seu irmão ficou doente. E elas, a primeira coisa que fizeram, o médico dos médicos é o Senhor Jesus. Mandou buscar Jesus. Mas Jesus atrasou um pouquinho. Jesus atrasou um pouquinho. Quando ele chegou lá, vem ela encontrar. Ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, na sua misericórdia, no seu grande amor, diz: seu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Aleluia. Senhor, nos últimos tempos eu queria ele agora. Marta, você não sabe que eu sou a ressurreição e a vida, e que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Irmãos, Jesus está dizendo, não para ressuscitar Lázaro, para viver e morrer de novo, mas se você crê nele, ele tem uma promessa divina, ele fez o sacrifício verdadeiro, para que você pode morrer a carne, mas o seu espírito vai viver eternamente com ele. Porque está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque tocará a trombeta, e os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados, e todos serviremos a encontrar com o Senhor nas nuvens, e estaremos para sempre com Ele. Esta deve ser a esperança do crente. Às vezes o crente começa a buscar muitas coisas aqui dessa vida, mas nós temos que voltar a nossa mente para buscar as coisas que são do alto, que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Jesus. Interessante. É tão bom. Eu estava ouvindo aqui, a gente ouve muitas coisas por aí, né? Ouvindo aqui, alguém falando assim: olha, se acabasse com algumas coisas que tem aqui, a gente podia ficar aqui mesmo.
se acabasse o temor, não tivesse mais morte, não tivesse mais bandido, não tivesse mais isso, mais aquilo, podia ficar aqui. Mas a promessa de Deus é muito melhor, que a presença dele é constante, não vai ser preciso de energia, não haverá mais choro, não haverá mais morte, e que a presença dele vai ser constante. Para que melhor do que lá? Aqui não vale nada, mas lá é bom. E é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Essa é a nossa esperança. Aqui estamos buscando isso. É para lá que nós queremos ir. Aleluia. Salmo 22, 26. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão o Senhor. Os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. O vosso coração viverá eternamente. É promessa de Deus, é a palavra de Deus que está prometendo. Outra passagem diz assim, ó: o Senhor tem prazer na morte do fiel. Interessante, né? Ninguém quer morrer. Por quê? Porque está sadio, entendeu? Mas chega um momento, deixa eu contar aqui uma experiência para os irmãos. Meu pai já estava com 98 anos, e ele não gostava nem de bengala, mas ele estava com uma bengalinha. Eu levei ele ao barbeiro. Na hora que estava voltando, ele não aceitava a gente pegar no braço dele, ele quase não aguentava mais andar. O osso da coluna dele já tinha colado um no outro, e ele sentia muitas dores. Ele parou e olhou para mim: meu filho, eu já vivi muito, mas não aguento mais. Aqui temos limite, essa vida aqui tem limites. Você não quer morrer no momento, mas vai chegar um momento que você se eu morrer, eu vou descansar, e vou dar descanso a outro. É isso. Só que lá, irmão, não vai haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, só alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você pode dizer graças a Deus? No Salmo 72, verso 2 diz assim: Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Ele julgará o seu povo com justiça e os pobres com juízo. Que interessante que a palavra de Deus está dizendo aqui que então ser pobre é privilégio de Deus, não é? A outra passagem que Jesus falou, que é interessante também, é a do pobre, Lázaro e o rico que faleceu. Naquela parábola Jesus disse que o rico faleceu e foi para um lugar, e que o Lázaro, pobre, morreu e foi para outro. E aquele homem que tinha bastante começou a sufocar na dificuldade e pediu: Senhor, manda que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na minha boca. O que é que Jesus falou? Você não pode vir para o lado da Lázaro, nem Lázaro pode ir para lá. Diz que Lázaro era tão pobre que vivia de esmolas, esmolando, pedindo. E agora está lá no reino, no seio de Abraão, gozando do refrigério da palavra de Deus, gozando do refrigério daquilo que Deus oferece. Porque lá no Salmo 25, e o versículo 7 diz assim, ó: a palavra do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Aleluia. Mas aqui condicionado que nós temos aqui já faz bem, não faz? Já pensou o refrigério da palavra eterna de Deus, você lá junto com ele? Aleluia. É isso que Deus quer para cada um de nós. Não importa a luta, não importa a dificuldade, importa a esperança em Cristo Jesus. Agora, queridos, para receber, temos alguns requisitos. Não é da maneira que eu quero, da maneira que eu penso, mas é da maneira que a palavra de Deus nos molda para servir ao Senhor. É da maneira que a palavra de Deus nos molda para servir ao Senhor. Porque Ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajuda. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará a alma dos necessitados. Salvará a alma dos necessitados. Quando nós descemos a alma do necessitado, a gente volta para a parábola
que aquele homem falou assim, e que plantou muito, e que guardou muito, e que tinha muito no celeiro, e ele sentou. Agora descansa, minha alma, porque tem muito para você comer. Pode descansar. E o Senhor falando: por que você está dizendo isso? Se o Senhor te chamar hoje, o que você tem para apresentar? Mas aqui está dizendo que o necessitado tem Deus que o ajuda. Você não tem quem ajude aqui, mas Deus quer te ajudar e vai salvar a alma dos necessitados. Está escrito lá em João, no capítulo 14 e o versículo 3. Eu vou até ler. João capítulo 14. João capítulo 14, o versículo de número de 1 a 3. João capítulo 14 aqui. Olha aqui o que diz a palavra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está vendo a promessa? Está vendo a promessa do Senhor Jesus Cristo? Quem prometeu não foi o pastor João Ataíde, não foi o nosso pastor, não foi quem quer que seja. Quem prometeu foi o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele está dizendo: crede em Deus, crede também em mim. Eu vou e vou preparar lugar, mas voltarei e vos buscarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, a gente está onde Jesus está, é maravilha. Os irmãos lembram, onde Jesus estava tinha cada milagre que o povo não acreditava. Eu vou contar só um aqui que está escrito. Diz que onde Jesus estava, a multidão queria concorrer um com o outro para aproximar mais dele, pastor Davi. Sempre foi assim. Jesus estava, a pessoa quer estar. Os irmãos veem hoje, quando chega uma pessoa mais ou menos importante, o povo quase derruba, pisa. Eu já levei tanto pisão, saía assim com o sapato limpinho, chegava todo cheio de barro, porque estava escoltando a autoridade, e aí a gente ficava próximo, e a pessoa para pegar, para chegar próximo, era uma coisa terrível. Eu vi escoltando um ministro que chegou de avião e estava em propaganda, uma mulher pôs a mão nele assim, ela espendurou em mim, eu carreguei ela mais de quilômetros pendurado para pegar na autoridade. Quando Jesus estava, não era diferente, porque quem estava próximo de Jesus, recebia alguma coisa. E quem que não quer receber bênção de Deus? E Jesus está lá, diz que está lá na sinagoga, e a sinagoga é tão cheia que não tinha jeito para passar nem mosquito encebado. Não passava nada. Mas chegou alguém de fé. Aleluia. E quem tem fé vence as barreiras. Eu disse aqui no início que a nossa felicidade é vencer as lutas e as necessidades. Nós temos que aprender a vencer as barreiras. Nós que temos que ter estratégia para aproximar de Deus. Pode ter estratégia sim para aproximar de Deus. Qual é uma delas? A oração. Qual é a outra? O jejum. Nós aproximamos de Deus através das nossas estratégias. E chegou lá 4 homens carregando um aleijado. Agora, se não passava, não tinha espaço para passar ninguém, como é que vai passar carregando um homem aleijado? E aquele homem tinha muita fé. Falou assim: se eu chegar perto, eu vou ser curado. E aqueles homens falaram: vai mesmo. Aleluia. Combinaram. Mas como é que nós chegamos, irmão? Não tem jeito não. Não, vamos dar um jeito, eu quero ir. Vamos subir pelo telhado? Você tem coragem? Vocês não deixam eu cair não? Não, não cai não. Não, pode levar. Se eu cair, já está todo aleijado mesmo, não vai morrer não. Eu acredito que a fé daquele homem era tanta que ele falou: não, pode subir o telhado, porque se eu cair de lá, o Senhor não vai deixar eu cair não, porque eu quero chegar perto de Jesus. E diz a palavra de Deus que aquele homem subiu com muita fé pelo telhado e desceu bem próximo a Jesus, os 4 carregando. Aleluia. Chegando pela bastéria e outra lá vai. Chegando perto de Jesus, perdão vem na hora. Aleluia. E o povo vendo, quando aquele homem chegou, ficou tudo preocupado, vai ser curado agora. Jesus olhou para ele
Meu filho, a tua fé é grande. Aleluia. A tua fé é grande. Teus pecados são perdoados. Você tem muita fé. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. Aí já vem os acusadores, os zombadores. Ora, quem que é esse que pode perdoar pecado? Perdoar pecado só Deus pode, aleluia, só Deus pode. Mas Jesus falou para eles, conhecendo o que ele estava falando. Ele não falou diretamente para Jesus, não. Os fariseus é mestre de ficar com conversinha, um aqui, outro ali, mas diretamente eles não falam, não. Ele não falou direto para Jesus, não, você não pode perdoar pecado. Começou um puxicho aqui, outro puxicho ali, porque aquele que está em pecado não tem coragem de conversar com o Senhor Jesus Cristo, porque o homem tira a cegueira e conversa com o Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Não, eles começaram com, aí, ela está falando, perdoa pecado, ele não pode fazer isso não, isso só pertence a Deus. Jesus olhou para a multidão e perguntou, qual é mais fácil? Perdoar pecado ou mandar esse moço aleijado levantar? Aí todo mundo falou, falar para perdoar pecado é muito mais fácil, né? Porque ninguém sabe se perdoou mesmo. Eu penso assim, que aquele povo falou naquela hora assim, eles pensaram dessa maneira, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecado, a ti eu te digo, levanta, toma a tua cama e anda. E diz a palavra de Deus que aquele homem saltou e glorificou a Deus, porque ele andou mesmo, porque foi novo através da palavra de Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui, ó, meu filho, teus pecados são perdoados. Você pode levantar, andar e olhar para o céu que eu venho te buscar para morar comigo, aleluia. A palavra de Deus está dizendo dessa maneira. Glórias a Jesus, aleluia. Pastor José, o tempo não dá, né? Mas já vou parar. Aleluia. A libertação do sofrimento, da opressão, da injustiça e da pobreza, com certeza virá aos pobres de Deus. É o que nós lemos aqui no Lucas 6:21. E quero ler também na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Olha aqui para encerrar as minhas palavras. Nesta noite, e o versículo de número 3. Olha aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, o que é herança? O que é herança? É bens ou não é bens? Herança é bem. Quando diz que alguém faleceu aqui e ele deixou tanto de herança, é porque deixou algum bem. E o apóstolo Pedro, aquele homem que não tinha cultura nenhuma e disse que era indouto, agora começa a escrever poesias e começa a reconhecer a autoridade, a soberania de Deus, e começa a dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pela sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança ou herança guardada nos céus para vós. Se vocês olharem lá no livro de Mateus, no capítulo 6, Nicodemo chegou: mestre, que é necessário que eu faça para herdar o reino dos céus? Necessário vos é nascer de novo. E aqui Pedro está dizendo que Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, fez com que nós pudéssemos nascer de novo para ter uma herança. Eu falei aqui nessa noite de pobreza, coisas que às vezes a gente só quer falar em prosperidade e bens, mas vale a pena nós entendermos que o ser pobre não é você lutar para alcançar alguém, mas o pobre é reconhecer a soberania de Deus para andar nos caminhos santos do Senhor.
acreditar, confiar em Deus, não confiar em si próprio, porque confiar em si próprio é uma derrota, com certeza. Mas se você confiar em Deus, mesmo que você sofra, mas você vai enfrentar as dificuldades, as lutas, e vai ser um vencedor. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. O que é que eu quero dizer com isso? É que o próprio Jesus está dizendo dessa maneira, que está escrito em Apocalipse 3:11: eis que cedo venho. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você já nasceu de novo, você já foi comprado com sangue valoroso, você já está transformado, você já anda uma vida diferente. Comece a valorizar, porque alguém quer tomar, alguém está oferecendo alguma coisa para tomar, mas você vai dizer: quem me deu foi Jesus Cristo, e eu vou guardar com unhas e dentes aquilo que o Senhor tem proposto para mim. Aleluia. É isso que nós devemos fazer, nunca esquecer que a vitória é Deus que nos dá. Fique de pé, por favor. Queridos, interessante, muitas das vezes as dificuldades são tantas que nós começamos a imaginar assim: será que Jesus está cuidando da igreja aqui na face da terra, pastor Doriel? Será que Jesus ainda cuida de cada um de nós? Mas eu quero, com toda a autoridade da parte de Deus nesta noite, que o Senhor cuida no mínimo detalhe de cada um de nós. Eu não tenho medo de errar nesta circunstância, porque se os irmãos olharem, se todos pudessem ter o conhecimento daquilo que nós estamos tendo aqui nesta noite, o homem faria qualquer coisa para voltar para Deus, para ter a certeza de vida eterna. No entanto, o homem esquece de buscar e acha que essa palavra não vai se cumprir. Mas eu quero dizer para os irmãos que está escrito lá no Salmo 100, no versículo de número 3: sabei vós que foi Deus que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te buscou. Se nós saíssemos aí dizendo que tem esta esperança, o povo queria ter essa esperança, mas diz a palavra de Deus: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E você foi escolhida, você foi escolhido para louvar o nome do Senhor. Você pode agradecer a Deus nesta noite, porque você é povo de Deus, porque você é família de Deus, porque Deus te chamou, porque Deus te libertou, porque Deus te salvou, porque Deus te transformou. Você pode glorificar o Senhor nesta noite, porque verdadeiramente a promessa é para você que está aqui. Aleluia! Sim, meu Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, pelos Teus filhos que estão aqui nesta noite, pela Tua grande misericórdia para conosco, pelo Teu grande amor. Aleluia! Nós te louvamos, ó Deus, e te glorificamos, não só agora, mas para todos sempre, porque verdadeiramente o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque as tuas mãos estão estendidas em nosso favor. Nós te louvamos nesta hora, ó Pai. Ser conosco, ser com a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Nos fortaleça na tua presença, nos fortaleça, ó Pai, na tua palavra, para que a nossa confiança aumente em ti, ó Deus. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Você possa aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Bem forte, aleluia. Ainda de pé, queridos. Cante. Cante com a alma. Se possível, feche os teus olhos.
Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz do vale pra mim. Com muita vida haverá paz do vale pra mim. Eu sei, haverá paz do vale pra mim. Senhor, eu sei, nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz do vale pra mim. O momento pode ser de amargura, pode estar na prova, na tribulação, mas há uma certeza no coração: quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Só os que têm esperança. Haverá, bendito seja o nome do Senhor. Haverá, glória a Jesus. Eu sei, nem a sombra ali verei, ali não há. Haverá, com todo o coração, mais forte. Haverá paz do vale pra mim, eu sei. Haverá paz do vale pra mim. Senhor, eu sei, nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz do vale pra mim. Aleluia!